Oi advogado, oi advogada, tudo bem com você? Se você chegou até aqui é porque você está interessado em saber como fazer marketing digital sem ferir o código de ética da OAB, correto? Eu sou José Carlos, sou bacharel em Direito, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos, sou cofundador da RiseUp, a RiseUp é parceira da RD Station e vamos lá o que interessa, não é verdade? Bom, é aquela coisa, você estudou, tá? Você estudou vários anos, você continua estudando, você tem uma prestação de serviço de qualidade, você resolve problemas do seu ICP. ICP quem é? ICP é o seu perfil de cliente ideal, é o seu cliente ideal. Então você tem uma prestação de serviço que soluciona um problema de uma outra pessoa, desse público-alvo, tá? Então você tem uma solução legal, você tem uma prestação de serviço diferenciada, só que os seus ICPs, o seu público-alvo não sabe que você existe. É aquela coisa, quem não é visto não é lembrado, não é verdade? E aí, por outro lado, você tem o código de ética que te proíbe de fazer publicidade. E aí você fica naquela coisa, como é que eu vou atrair cliente para o meu escritório? Como é que eu vou ficar dependendo sempre de indicação? Como é que você vai construir uma receita previsível dentro do seu escritório? Como é que você vai escalar o seu escritório se você não tem uma força ativa para trazer cliente para dentro dele? Por outro lado, um código de ética que te faz frente, que começa a te tolir em você fazer um marketing. E vamos entrar nesse assunto, porque é possível sim, é possível você escalar o seu escritório, é possível você ter uma receita previsível, tem vários, eu conheço alguns advogados, né, alguns que até dão aula sobre advocacia exponencial, uma coisa legal para você procurar depois no Google Advocacia Exponencial. Mas vamos lá, eu peguei aqui o Código de Ética, o artigo 39, ele diz o seguinte: a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição, sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão, tá? Então, o artigo 39 diz que a publicidade do profissional, a publicidade do advogado, tem que ter caráter meramente informativo, correto? Antes da gente falar de publicidade, é importante a gente diferenciar marketing de publicidade, porque o que acontece na minha profissão é o que acontece na sua. Quantas vezes você esteve num lugar e você é um advogado de civil, por exemplo, e aí a pessoa sabe que você é advogado e vai te contar um problema de trabalho. Você não é advogado trabalhista e nem vice-versa, não é verdade? E aí a pessoa acha que você tem que saber. O marketing é a mesma coisa, ele tem vários setores, tá ok? Mas vamos lá, vamos definir o que é marketing para a coisa ficar bem clara para a gente. Eu escrevi aqui uma definição. Marketing é um conjunto de estratégias que tem como objetivo criar valor para um público-alvo. Ele conecta a empresa aos clientes e ao mercado. Ele existe para identificar e satisfazer as necessidades humanas, fazendo as empresas cumprirem sua missão e entregar valor para as pessoas e com isso conquistar uma posição de destaque no mercado. Definição de publicidade: estratégia de divulgação paga para promover produtos, serviços e marcas em diferentes meios de comunicação. Então vamos lá, o Código de Ética da OAB, ele fala da publicidade, não do marketing. Então o marketing você pode fazer à vontade, correto? Então, publicidade que ficou aquela coisa, como é que eu faço um anúncio, como é que eu faço uma publicidade na rede social, como é que eu faço uma publicidade no LinkedIn, ou no Facebook, ou no Instagram, isso não dá para eu fazer porque vai ser mercantilização, eu vou ter um problema lá no TED, e aí o que acontece? Então isso é verdade, você não pode fazer uma campanha lá dentro da rede social, só que não, pode sim. E eu vou te dizer como, tá? Bom, mas antes disso, vamos falar de Google Ads. Google Ads, né, que são as campanhas dentro do Google. Dentro do Google, você tem alguns tipos de campanha, que é a campanha de pesquisa, a campanha de vídeo, a campanha de display, a campanha de shopping, né, de e-commerce, esqueci de mais, e a de remarketing, tá? Então, o que acontece? O TED, eu até peguei tem um artigo no Migalhas,
que foi publicado no dia 24 de junho de 2019, e ele traz até uma decisão do TED que diz o seguinte: a utilização do serviço de anúncio de texto Google Ads não viola a norma deontológica da profissão. Isso porque esta modalidade de anúncio somente alcança usuários que procuram pelos serviços advocatícios. Nesse caso, anúncio de texto do Google, enfim. E aí ele diz aqui no B, a utilização dos anúncios gráficos de vídeos e de aplicativos do Google Ads contraria normas deontológicas da advocacia, pois por força deles, a publicidade gerada alcança pessoas que não estão procurando serviços de advogados. Eles podiam escrever numa linguagem mais, né? Mas vamos lá. O que acontece, gente? A publicidade, nesse caso, de você fazer, que a publicidade, que é aquela, sabe aquela campanha de vídeo que você está no YouTube e aparece uma campanha, esse tipo de publicidade? Sabe a de display, aquela que quando você entra no site tem um banner oferecendo alguma coisa? É esse tipo de publicidade, essa que não pode. Qual que você pode fazer? A de pesquisa. Por exemplo, eu estou precisando de um advogado trabalhista. Eu pesquiso lá, advogado trabalhista, aí vai aparecer o anúncio. Esse pode, esse o TED diz que pode. Por quê? Porque não é você que está se oferecendo para o cliente, sim o cliente que está te procurando. Poxa, mas você viver só desse tipo de anúncio, entendeu? Que é o que a maioria dos advogados dos escritórios fazem, é complicado. Por quê? Porque você tem o quê? O Google ele funciona da seguinte maneira, você tem 4 espaços lá em cima que pode alterar em 3 e mais 4 embaixo que pode alterar em 3. Então você tem o Brasil todo, tá? Porque hoje a advocacia dá para ser prestada em âmbito nacional, não é verdade? Quantos escritórios que eu já atendi que atende o Brasil inteiro? Então, o que acontece? Então, tá todo mundo fazendo anúncio e disputando 4 anúncios num leilão de palavra. Fica caro, tá? E aí você só fica preso nisso, você até desiste disso. E aí o que acontece? Poxa, mas eu não posso fazer campanha no Facebook, no Instagram? Pode sim. Vamos voltar ali no artigo 39. A publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo. Vamos ficar nessa questão do meramente informativo. Vamos falar do seu site, advogado. Seu site hoje ele tem que ser um site moderno, responsivo, tem que abrir em celular e ao mesmo tempo ele tem que ter 2 partes no site. Ele tem que ter a parte institucional, onde que fala de você, do seu escritório, do seu currículo, dos advogados que trabalham no escritório, daquilo que você faz, das especializações, enfim, tudo que diz respeito ao escritório. Por outro lado, ele tem que ter um blog, por isso que eu te aconselho até em ter um site em WordPress. Você vai ter um blog onde que você vai publicar artigos. Que artigos? Artigos que vão de encontro às dores do seu ICP, do seu público-alvo. Você é um tributarista, você vai escrever sobre direito tributário. Por exemplo, você é um advogado civil, você cuida de contratos. Então, essa questão agora do coronavírus, quantas pessoas estão indo para o Google? Na verdade, vou criar uma situação fática aqui. Eu sou empresário, tá ok? Eu tenho alguns contratos, eu tive um prejuízo enorme diante desse coronavírus, eu não estou podendo honrar com os meus contratos. Como é que fica isso? Como é que fica diante dessa nova circunstância? Você concorda que muitas vezes, se eu não tiver um advogado para perguntar, ou uma outra situação que essa é bem corriqueira, principalmente em advogado de família, eu sou casado, tá? Eu sou casado há mais de 18 anos, não é o meu caso, né? Mas vamos lá, a minha mulher me põe para fora de casa. A minha mulher hoje, além dela ser minha esposa, ela é minha sócia, isso é um fato, né? Ela trabalha, ela é publicitária e ela é redatora. E ela trabalha comigo, é minha sócia, nós temos filhos, temos patrimônios, e ela me põe para fora de casa, eu saio de casa, e aí como é que fica? Eu sou sócio dela, ela tem a mesma retirada do que eu, olha quantas dúvidas eu tenho. Eu tenho que dar pensão, como é que fica as visitas, e onde que eu vou tirar essas dúvidas? Onde eu e você tiramos? Lá no Google. Quando você tem dúvida, você vai pesquisar lá no Google. Quando você tem dúvida, você pesquisa no YouTube. O seu cliente faz a mesma coisa. Quando ele tem dúvidas sobre se ele tem que honrar um contrato, como ele pode discutir o contrato, ele precisa pagar o aluguel, ele não precisa pagar o aluguel, como é que ele faz para demitir um funcionário, ele tem que pagar em 10 dias hoje, quantas dúvidas? Eu tenho todas essas dúvidas. Você vai perguntar, onde você vai perguntar para o Google.
E se você tem um artigo lá no seu site, além de você estar ranqueando ele de uma maneira orgânica, porque a pessoa pesquisou isso, ela vai cair no teu site. Tá ok? Porque você tem um artigo que fala sobre isso. Em contrapartida, isso é um marketing demorado, a gente está falando de marketing de conteúdo, que é um marketing de médio a longo prazo, e a gente quer vender amanhã. O que a gente faz? A gente vai fazer campanha lá no Instagram, lá no Facebook, campanha de jeito meramente informativa. A gente pega esse artigo que a gente publicou lá no seu blog e a gente impulsiona ele. Então você está fazendo uma campanha paga, só que agora você não está mercantilizando, você não está oferecendo. Você pode fazer até uma campanha de vídeo. Eu posso estar aqui no Instagram e pode aparecer uma campanha sua dizendo: você sabia que você não precisa pagar os seus contratos? Estou criando, nem sei, tá, se isso é verdade ou não. Você sabia que você pode adiar os seus contratos por 90 dias? Se é tributário, você sabia que você não precisa pagar impostos esse ano? Basta você entrar com uma ação de não sei o quê, não sei se isso pode, mas é informativo, né? Saber que você não precisa pagar os tributos referente ao ano de 2020. Você gostaria de saber mais sobre isso? Clica aqui. Você concorda que é uma campanha meramente informativa? Você não está falando de você não está falando do seu escritório e você está informando. Você não está infringindo o código de ética, porque o que ele diz no artigo 39? A publicidade do profissional, do advogado, tem que ter caráter meramente informativo e deve primar pela descrição. Quando a gente levar ele para o teu site, ele vai ler um artigo. A gente não vai ficar pondo propaganda. Ele já está no teu site, está um menu lá dentro, ele lê o artigo, tem vários outros artigos para ele ler. Tem lá o quem somos, o que não somos, não precisa fazer propaganda nenhuma. Ele já está dentro do seu site. E aí tem muitas outras coisas que a gente pode falar. A gente pode falar de inbound, captar o lead para depois você entrar em contato com ele. Ele pode entrar em contato com você. Enfim, senão eu vou ficar aqui horas falando de tanta coisa que dá para fazer para você, advogado. Vamos fazer assim, ó. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu preparei um e-book para você, onde que você tem tudo isso que eu conversei com você de uma maneira mais detalhada, tá? E para você poder ter conhecimento. E nessa mesma página que tem um botão do WhatsApp aqui embaixo, se você quiser entrar em contato comigo, o WhatsApp que eu coloquei é o meu, tá? Então quando você acessar, você vai falar comigo. É só me chamar, a gente agenda uma call, sem compromisso algum, a gente bate um papo, eu tiro tuas dúvidas. E vai ser um prazer conversar com você. Bom, estou te esperando, seja para você ler o e-book, seja para você bater um papo comigo. Obrigado, boa sorte, boas vendas, bons clientes, e é isso.